deixa ela falar no ar aqui, vereadora Harika Bastos, e não podia ser diferente, o assunto vai ser meio ambiente. Vai ser a implementação de coleta seletiva e os desafios de ser um agente ambiental na cidade de Parnamirim. Mas para por aí um pouquinho, que eu não vou conduzir essa entrevista sozinha, nem esse bate-papo sozinha. Nesse momento a gente vai chamar ela, que conduz de maneira super, sempre com muita habilidade as entrevistas e todo o trabalho que a gente faz aqui de jornalismo na Câmara Municipal. Vou chamar a Priscila Délia, que ela hoje vai conduzir isso, e vocês acompanhem, que tem muito conteúdo e tudo que você pode participar e interagir também. E eu estou me sentindo muito importante, na verdade, de estar com duas mulheres tão essenciais para a cidade de Parnamirim, quando a gente fala aqui sobre meio ambiente, sobre coleta seletiva. A nossa entrevistada de hoje é Fabiana Imperial. Ela que é presidente da Associação de Catadores de Parnamirim, a Associação Ambiente em Movimento. Fabiana, é um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada pela sua disponibilidade de vir para cá conversar sobre um tema tão importante. Bom dia a todos. O prazer é todo nosso, né? Agradecer à Câmara Municipal e deixar ela falar, né, por esse convite. Então vamos lá, vamos começar. Eu gostaria que a gente explicasse para quem está em casa assistindo qual o papel da Associação de Catadores de Parnamirim, como é que vocês funcionam. Priscila, no momento a gente está trabalhando rotativo, né? Rotativo. Os catadores catam suas reciclagens, guardam em casa porque a gente não tem um galpão para armazenar, né? Desde a outra gestão, que a gente vem se humilhando de verdade, batendo na porta das gestões aí passadas, até essa agora, né, 6 meses, prometeram alguma coisa, a gente nada. E eles guardam, armazenam em casa mesmo. Chega a ser humilhante, né? Você almoçar com um monte de mosca, com seu bag cheio de lixo na sua casa, porque não tem onde guardar. Não tem. A associação, ela foi iniciada em 2019. Isso. Mas vocês ainda não têm uma sede específica. Cada um utiliza a sua própria casa para guardar ali os seus materiais. Isso. Certo. E os principais desafios e dificuldades, então, o principal desafio seria esse. A principal dificuldade é justamente não ter um galpão. O que é que a gente pode elencar ainda como dificuldade? É a falta de sensibilização, de consciência da população em ajudar vocês. De que forma, como cidadão, como cidadã, né, e para quem está assistindo, a gente poderia ajudar a Associação de Catadores, poderia ajudar os catadores? Tem um olhar diferente, né, com a gente, né, catadores, porque a gente não é taxado ainda como marginal de verdade, né? Como, acho que eu posso usar essa palavra, como marginal, como vagabundo que não tem o que fazer e tá na rua só rasgando um saco de lixo. Mas eles não sabem que ali tira-se o sustento de uma família, né? É desumano você abrir um saco de lixo, Priscila, e você vai pegar uma latinha lá no fundo e se topar com seringa, com fralda descartáveis, com fezes de animais. E muitas vezes a gente tem relatos de algumas catadoras nossas que já pegaram doenças, pegaram germe, né? E queria muito que a galera se conscientizasse aí, porque a gente tá na rua e é ralado esse trabalho. São mais de 100 catadores. Nós temos mais de 100 catadores na associação, né? Esses são os nossos dados. Da associação existem outros que trabalham por fora também. Existem vários. No cadastro único, Priscila, Fabiana, que são os dados mais próprios, né, que a gente tem os catadores como público prioritário no cadastro do SUAS. Nós temos mais de 1.300 catadores, é cerca de mais de 2.400 famílias de catadores. São pessoas que trabalham com catação. Muitas vezes um membro da família, 2 membros, e desse universo, acredito que o número de 100 fazem parte da associação. Sim. Sem alguma coisinha. Fabiana, e para vocês, qual seria a forma ideal da gente estar separando esse lixo que pode ser reciclado? Eu costumo muito dizer, muita gente diz, mas eu separo o meu lixo. Mas aí no dia que o coletor passa na rua, né, no dia da coleta de lixo, o pessoal bota o seu lixo doméstico e bota o saquinho da reciclagem, tudo bonitinho lá. E não é assim, porque depois que vai para o coletor, a gente não consegue mais, porque eles passam muito rápido, e depois que tritura tudo, né, vai, infelizmente, para o aterro sanitário, onde se a gente diminuísse esse resíduo aí, tirava até o sustento de muitos pais de família, porque quanto lixo está sendo enterrado, Priscila, por falta de conscientização das pessoas, né? Então, eu sugiro que procura a associação, que a gente vai lá coletar, ou, eu conheço o senhorzinho ali da esquina da minha rua, que ele é catador, vou separar aqui e vou mandar ele pegar.
né? Então faz toda uma diferença grande a conscientização das pessoas. Existe um Instagram, né, que é o Ambiente em Movimento, que é o Instagram de vocês, as pessoas podem entrar. Tem um link aqui, tem um telefone também que a gente possa deixar para contato? Tem sim. Qual seria ele? São 2, né? Tem um novo e tem um antigo. Deixa eu dar o mais antigo. É 849-8783-7397. E entrando em contato através desse número, direto com a associação. Agenda uma data, vocês vão lá e pegam esse material. E tem uma quantidade específica? Não sei se para vocês é viável ir, sei lá, na casa de uma pessoa buscar um saco ali organizado. A gente vai também. Não tem uma quantidade mínima. Qualquer quantidade, né? Tanto bonitinho organizado. Sim. Nós vamos pegar, sim. Que material é esse? É a latinha? É uma garrafa de vidro? Papel? Precisa desde a latinha, né? A pessoa tá ali no final de semana tomando refrigerante, né? Para quem gosta de beber. Desde a latinha, a garrafa PET, você tá fazendo a faxina na sua casa, você guarda a sua garrafa de água sanitária, você acabou sua margarina, você lava com a água da sua louça mesmo, pessoal. Um menino tomou um danoninho, deixa lá na louça, enquanto tá lavando a louça, tá lavando o depósitozinho do Danone, da margarina, e separa pra gente que Ambiente Movimento vai pegar. Excelente. Agora explica pra gente então como é que funciona a rotina de vocês. Porque catador é sua função principal. Sim. Você acorda pela manhã, todo dia vocês estão lá na rua buscando esse material. Explica para quem não entende. Todos os dias, principalmente em dias de coleta. Por exemplo, hoje é terça-feira. Hoje os catadores têm alguns que acordam de 3 horas da manhã, porque o coletor geralmente ele começa de 6 horas. Né? Como vou dar um exemplo de Nova Esperança, porque a base é lá, mas a gente faz toda a Parnamirim. O coletor geralmente começa às 6 horas da manhã, porque devido a muita gente, né, que cresceu muito Nova Esperança e muito lixo. Então eles começam de 6 horas da manhã, os catadores de 4 horas da manhã, 3 horas já está na rua, né, com a dificuldade mesmo, abrindo lixo, como eu já expliquei. E quando vai abrir o lixo, aí a pessoa grita: "Ei, vagabundo, não rasgue meu lixo não", né? Porque está mais preocupado em... Não sei, mas na verdade não pensa no catador, que aquilo ali, né, vai se converter em renda para a família de vocês, né? É um material muito importante. E Ambiente Movimento, né, se chamar a gente para coletar reciclagem, a gente vai, os meninos vão fardados, tudo bonitinho, tem CNPJ, é tudo legalizado, tudo bonitinho para se identificar. Vocês têm algum tipo de parceria já estabelecida com condomínios, com escolas? Como é que funciona esse trâmite? A gente está coletando agora no Ecoville. O Ecoville ali em Cajupiranga. Beijo, Ecoville, a galera de lá tá separando mesmo. A gente vai coletar lá, incrível, tá tudo separadinho, a gente enche o bag. Como a gente não tem o carro, né, não tem o baú, que não vou falar aqui de gestão passada, também atual, também disse que ia mandar pra gente, enfim. A gente tem um pequeno salveiro, né, que dá um suporte também de voluntário. Ele só quer a gasolina, né? A gente coloca a gasolina, ele vai coletar esse material. Tem a Honda também, a Real, que a gente já faz. A Real a gente já coleta. A Câmara? Que legal, a Câmara Municipal, né? Perdão, a Câmara também, né? Nos abraçou. A gente elencou aqui apenas algumas parcerias, mas acho que é o início, né? Em nome de Jesus. Aí, no caso, a Câmara que procurou a associação, o condomínio que procurou a associação. A gente bateu na porta, de verdade, né? Vamos ter que vai o material dessa galera, vai pro aterro, então vamos lá, vamos conversar. E quem quiser aí que a gente faça uma visita, senhores síndicos, vamos se reunir aí nos condomínios pra gente fazer essa parceria e não enterrar mais lixo, não enterrar mais reciclagem, porque, né, não existe planeta B. Só aprender com uma pessoa importante, não dizer quem é. Eu acho interessante, na palestra, falar uma coisa que eu sempre pensei: a gente é o meio ambiente, né? Sim. Não existe isso de, é o rio, é a árvore, ali são os animais e nós somos humanos. Não, tá todo mundo junto, né? Se um sofre, se o animal tá sofrendo, todo mundo sofre. Se o meio ambiente tá sofrendo, se tem pouca árvore, todo mundo sofre junto. Não tem como um tá bem se os outros estão maus. Mas aí, falando agora sobre essa parceria da Câmara, vereadora, já que a gente queria falar um pouquinho da essa deixa, como é que funciona?
A ação aconteceu recentemente, né? Na realidade, a parceria com a Câmara já acontece, acho que há uns 2 anos. Existe um movimento das instituições que chama A3P, que é uma vinculação, como se fosse um termo de compromisso que se assina com o meio ambiente, com algumas instituições, para que elas desenvolvam atividades ambientais. E uma delas, além de reduzir a questão da energia, consumo de papel, produção, também é de redirecionar os seus resíduos. E aí a Câmara Municipal procurou a associação, na época eu fazia parte da assessoria da associação, da assessoria técnica, e iniciou-se essa formalização. Quando você traz essa ideia de que o meio ambiente não é um recorte além da nossa existência, começa a perceber que fez a diferença. A palestra, aquela fala, aquele conteúdo mudou, startou alguma coisa em você. Quando você fala com alguém sobre o meio ambiente, aquilo ali destrava algo dentro de você, percebe-se que funcionou. Qual é o nosso maior desafio quando se fala do meio ambiente? Não existe ativista, não existe aqueles que defendem a causa. Existe você que se percebe no universo. É quando você sai da sua casa e você se incomoda porque tem um terreno baldio que está tomado de lixo. Mas se você parar e pensar, aquilo que tem ali faz parte da rotina da vida das pessoas. A embalagem de Danone é um absorvente que foi descartado de maneira inadequada, uma fralda descartável. É a rotina. Quantas e quantas vezes você não passa nas ruas e tem um vaso sanitário descartado de maneira incorreta, tem um sofá. Que cidade é essa? Como é que a gente pode pensar? E aí a Câmara Municipal, a partir do momento que adere à A3P e adere à coleta seletiva, ela começa também, de uma maneira muito sutil, a dizer que nós precisamos pensar a nossa destinação final. Porque o papel pode ser recuperado, ser reinserido na cadeia produtiva, o plástico também. E eu acredito que a iniciativa primeira de cada cidadão, assim como instituições, condomínios fechados, quem realmente tem esse interesse, até mesmo de gerenciar os seus resíduos, porque quem mora em condomínio fechado tem uma casa de lixo, né, que é a casa de descarte, muito reduzida. E muitas vezes tem que separar descarte para lixo eletrônico, tem que ter a área para rejeito. Como é que deve acontecer? Convida a associação, eu acredito que deve desenvolver atividades ambientais, de educação ambiental, mostra como é que se separa o lixo, porque você consegue deixar aquela casa do lixo mais salubre, e você pode também ter uma inserção na vida social, na vida da comunidade. Dentro do eixo da sustentabilidade, diz que tudo é feito de maneira a atingir o âmbito do meio ambiente, a questão social e a questão econômica. Muito se fala que lixo é rico, que lixo é dinheiro, mas se o lixo não gerar impacto social, ele é só mais uma forma de captação de renda para quem já tem renda. Então, nossa luta, enquanto ambientalista, enquanto ativista, enquanto pessoa que vive o meio ambiente, é dizer, eu faço parte disso tudo. Parnamirim não tem hoje um plano municipal de coleta seletiva? Não tem um plano. Nós temos um plano de resíduos sólidos, um plano de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Apesar de ter sido feito atualmente, né, acho que menos de 2 anos da elaboração, ainda se distancia muito daquilo que a gente vive. O plano não apresenta, por exemplo, resíduo industrial. E nós temos resíduo de indústria, resíduo de indústria veicular, de rodovias, porque nós temos aqui, quem mora ali próximo ao Chianca, sabe que nós temos um volume muito grande de pneus, nós temos um descarte muito grande de óleo. E como é que essas logísticas funcionam, né? A realidade do nosso município é que nós só produzimos, só consumimos e descartamos de maneira correta, que nós descartamos por aterro sanitário. Mas para que a gente possa alcançar um índice, acho que sustentável dentro das nossas ações, é se a gente conseguisse reciclar. A nível de Brasil, o Brasil recicla cerca de 3% dos seus resíduos, é uma média nacional. Nós não alcançamos esse número, nós reciclamos menos do que essa quantidade. E isso, para o município, demonstra que nós não temos cuidado ao lado social, porque o resíduo é uma porta para a geração de emprego e renda, é uma porta para que o município se reconheça como um município ambiental, e principalmente para que as pessoas entendam que a cadeia do resíduo não é o fim. Jogar na lixeira não é o fim do resíduo.
Vamos falar agora, voltar para falar com Fabiana sobre uma participação dela em Brasília, na 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Ela esteve lá, Parnamirim pela primeira vez, era a única representante do estado do Rio Grande do Norte, é isso? Não, cada município tinha um representante, né? Aí eu fiquei muito triste porque na conferência estadual, tá ali minha amiga Selma ali, que ela acompanhou todos os nossos passos, na conferência que teve aqui na estadual, que era o primeiro passo para a Conferência de Brasília, todos os secretários do meio ambiente e da limpeza urbana de cada município do Rio Grande do Norte estava presente na conferência estadual. Eu me senti sozinha porque eu procurei os secretários de Parnamirim, ninguém estava, né? Aí só vi o povo dizendo, olha, o secretário de Caicó da limpeza, e de cada município tinha um representante, e graças a Deus a associação foi escolhida, né? Eu, como mulher preta, como catadora, a gente foi escolhida e fomos para Brasília sem precisar do poder público, de ajuda da gestão, que eles não estavam nem lá presentes, mas tudo bem, a gente estava lá e 2 eixos nossos passaram, né? Que foi um dos eixos desse olhar cuidadoso para o meio ambiente. Eu parei Marina, eu parei a ministra no meio da conferência e a gente fez a votação e passou. Um dos eixos que passou foi a dos catadores de reciclagem, com esse olhar melhor para vir mais recurso, os gestores administrar corretamente, né? E passar para a gente o que tem que passar. No caso, me explica melhor como é que funciona essa questão do eixo. É uma sugestão para ser incluída no plano? Teve um desafio, Parnamirim viveu um desafio que nosso mandato ainda não era mandato, que não tem se estabelecido ainda, mas a gente conseguiu fazer, porque as conferências elas devem ser startadas pelo município. O município é responsável por fazer essa municipal, um estadual, depois uma federal. Mas quando o município, através do executivo, se negligencia ou se nega a realizar, a sociedade civil organizada consegue mobilizar. E aí foi o diferencial. A Associação de Catadores, mais 2 outras instituições, startaram isso junto com o Ministério do Meio Ambiente e conseguiram realizar uma conferência aqui no município, totalmente com a sociedade civil organizada. E essa conseguiu levar 3 representantes. É como se Parnamirim tivesse alcançado a média de 10% dos membros que foram representar o estado do Rio Grande do Norte, 10% saíram daqui de uma iniciativa social. Então mostra que a sociedade civil ela é forte, mostra que a comunidade quando se reúne ela é forte. E aí nós levamos mais ou menos 10 metas, objetivos, são propostas de empoderamento para que a gente vá defendendo nas instâncias estadual e federal. E como era a conferência, a 5ª Conferência do Meio Ambiente, que já há muito tempo não acontecia. Há 12 anos. Isso, há 12 anos não acontecia. Quando chega nessa pauta com a ministra, que é sensível, que está participativa, ela consegue registrar e deixar reservado esse respeito e essa ideia de que o catador precisa de incentivo. Dividir. Existe um termo dentro da política de meio ambiente, na verdade na política de resíduos sólidos, que diz que a responsabilidade é compartilhada. E um desses agentes é o agente ambiental. E não necessariamente o catador, mas a criança, o idoso, você que recicla, você é agente ambiental. O cidadão, né? O cidadão. Não tem como colocar na mão do governo federal, do governo estadual, do municipal, toda a responsabilidade se a gente também não faz a nossa parte. São pequenas ações. É todo mundo ali caminhando junto, né? A atitude de cada um que no final das contas vai fazer a diferença. Então, como é que a gente faz para construir uma cidade sustentável com lixo zero? Começa simples. Se não tem ainda habilidade, vamos trazer mais uma atividade para fazer em casa, a dona de casa, o pai que é cuidador, eu vou ter que lavar o danoninho. Começa pelas embalagens de shampoo, de material de higiene e limpeza, que não gera nenhum tipo de vetor. Tem uma sacolinha ali do lado, terminou. Normalmente uma família com 4 pessoas produz no mínimo 4 águas sanitárias, de embalagens de detergente. Tudo isso vai finalizando, termina numa sacolinha no final da semana, no final do mês. Deixa num dia separado, num dia fora do dia da coleta, porque o catador vai passar. Os materiais que têm o maior valor agregado são PET
que normalmente os PETs mais claros, né, que são, não é PET branco. O PET que a gente fala são as embalagens plásticas. E aí o catador tem uma mágica, Fabiana vai poder dizer isso muito melhor. Existem, na química, existem vários tipos de polímero, que são PETs, e tem um polímero 1, 2, 3, 4, 5, e o catador, Pri, eu toda aqui, o catador conhece pelo cheiro. Ele conhece o polímero, se é um PET 5, se é um PET 1. A zoada também do plástico. Mesmo, pelo barulho. Assim, como não existe a técnica da análise química, mas o contato, a porosidade. Experiência, né? Isso. Hoje, por exemplo, eu falo muito nas escolas, quando a gente vai, Fabiana já me acompanha em várias escolas com relação a isso. A criança também pode gerar, a partir do hábito de juntar o resíduo, a questão financeira, né? O entendimento da questão financeira. 67 latinhas é 1 quilo. 1 quilo de latinha equivale a R$9, dependendo do mercado, R$6. Então, assim, bota o menino para juntar e no final do mês ele vai ter uma renda, ele vai conseguir trocar o celular. Enfim, existe vários tipos de alternativas que a gente pode contribuir com o meio ambiente. E um deles é a questão do gerenciamento dos resíduos. Um deles. Mas é começar com pequenas coisas. Excelente. Então vamos falar agora sobre uma iniciativa da Câmara. Eu sei que está tramitando aqui no Legislativo a criação de uma nova frente parlamentar, que é com foco total nessa questão do meio ambiente. O que é que te motivou, vereadora, a propor, como vice-presidente, né, a propor uma criação de uma frente parlamentar com foco especial para o meio ambiente? Chegar na Casa Legislativa e não ter uma frente com essa temática, né? Nós temos a Comissão do Meio Ambiente, que trata das questões mais processuais, da DPL, né? Das questões mais legislativas, do documento mais das proposições, o que é mais orgânico, mas a gente está falando aqui de ações. A frente, ela consegue criar interface entre a comunidade, entre os agentes e entre o poder público. E através da frente nós conseguimos realizar mais atividades, ações, até mesmo iniciativas que gerem impacto social. E aí foi quando a gente pensou na criação dessa frente parlamentar em defesa do meio ambiente, do desenvolvimento urbano, porque não tem como desconectar, garantir sustentável para as gerações futuras, mas também de integração metropolitana. Porque uma questão que nós trabalhamos muito no meio ambiente é que existem problemas que não se separam por muros. A segurança pública você consegue separar com muro. Se você morar num condomínio fechado, você tem o descanso de ter a segurança a partir do muro, mas os problemas ambientais não. Não existe um muro para um problema de vetor, né? Não existe um muro que ele contém, ele distancie de um problema de poluição no ar ou de poluição no aquífero, na questão do abastecimento das águas. A questão ambiental, ela interfere a todos, inclusive as consequências quando elas vêm de maneira climática, né? Uma enchente, ela pode não atingir o pessoal no 5º andar do prédio, se houver um alagamento, mas ela afeta todos do prédio, né? Então, assim, as questões ambientais, elas são bem assim. E essa frente é justamente isso. É uma forma da Casa Legislativa se unir à comunidade para que a gente possa realizar ações concretas. Fabiana, aqui acompanhando através do Instagram, Ambiente em Movimento, a gente dá para perceber que vocês participam de grandes eventos aqui do município. Como é que funciona esse trabalho para vocês? Sim, Priscila. Eles ficam contando nos dedos, né? Os grandes eventos como Festa do Sabugo, né? Carnaval, ficam contando nos dedos esses eventos grandes que tem. E a gente fica muito honrado que a gente tem uma confiança, né, grande, e eles chamam a gente para participar. Todo mundo fardadinho e coletando lá. Num desses eventos grandes, né, que é a oportunidade, né? Dá oportunidade para os catadores. Uma mãezinha comprou um computador só durante a festa de Sabugo para a filha que tinha iniciado a faculdade, que ela paga com todo sacrifício, tanto cata ela como a filha, né, a filha maior. É bom dizer que a filha maior de idade, né? Maior de idade, elas duas catam e elas duas juntam o dinheirinho, pagam a faculdade, e a mãe, no período da festa do Sabugo, catando latinha, tem até depoimento dela com a gente, ela conseguiu comprar o computador da menina. E muito bacana, a gente ficou muito feliz. Que interessante, né? Porque transforma a vida de todo mundo. Sim. Não só dessa mãe, mas também da filha e todo mundo que faz parte da família. A mãe, como, né, esses anos todos de catadora, disse, eu não quero que minha filha seja catadora, mas não por ser agente ambiental, um agente ambiental, né, que
que ajuda na pegada do meio ambiente, mas pelas humilhações, né? É duas mulheres pretas na rua, catando, né? É bem pesado. Esse é um tipo de experiência negativa, então, que você teria para compartilhar. Essa questão do preconceito. Sim, sim. Além de você ser preta, né? Tá ali na catação é todo... Não vou nem falar como eu me emociono de várias experiências que a gente já teve. A gente sabe que como toda profissão tem os pontos negativos e positivos, né? Mas aí me ocorreu aqui perguntar a você se em algum momento você sempre foi catadora, desde de quantos anos? Não, sempre não. Mas sempre acompanhei minha mãe, né? Que ela era catadora, já juntava ali e mandava a gente, vá ali, menino, trocar, vender essa latinha ali para comprar pão. A gente foi nessa pegada. Porque sua família já fazia parte desse movimento. Já faz mais ou menos 9 anos. Acho que mais, né? Acho que desde sempre. Mas... Fabiane, que tipo de ação a associação desenvolve aqui no município? O que é que você teria para contar para a gente? Agora, na primeira quinzena de julho, a gente vai distribuir umas mochilas saúde para as catadoras mulheres, né? Com IPIs, com absorvente, com a mochilinha de saúde. A associação convidou as UBS para estarem juntos, né? Porque elas, a maioria das mulheres tem vergonha até de ir para um ginecologista, Harika. Tem até vergonha de ir para o ginecologista, porque vergonha mesmo de ir, que não se cuida direito, né? A gente vai entregar esse kit, essa mochila saúde, que assim foi captado o recurso, né? A gente tem uma assistente social, beijo Bárbara, voluntária da associação, que está nessa parte técnica, nos ajudando, questão do documento, captando recurso para a gente. Pri, eu acredito que Fabiana fez um destaque muito importante, a questão da saúde íntima da mulher catadora. Primeiro, destacar a saúde da mulher, em um contexto geral, da dignidade menstrual, que muitas vezes, apesar da gente ter passado por esse tabu, mas muitas vezes é criticada, mas o acesso ainda de famílias em vulnerabilidade, trabalhando essa temática, é muito difícil. Nós temos situações de famílias com mais de 3 meninas que falta absorvente. E apesar do governo federal, do governo municipal, fazer as adesões através do Bolsa Família, a gente ainda vê esse tabu se constituindo. Imagina a mulher que tem o contato direto com o resíduo, o contato com o material que muitas vezes é misturado. Quando a gente fala de... na separação dos resíduos, nós temos o resíduo que é reciclável, que é possível ser trabalhado e reinserido na indústria novamente, e nós temos o rejeito, que na realidade não tem mais aproveitamento nenhum. Nessa perspectiva, a sociedade ainda não sabe o que é reciclável, o que é rejeito. Você pergunta para mim, Harry, que aquela embalagem do ovo é reciclado ou é rejeito? Para os catadores é rejeito, mas para o artesanato pode ser reciclável. Então, assim, ainda é muito difícil essa interpretação do material. Mas o que é mais doloroso é a mistura desse material. Quando você mistura com fezes de animais, quando você mistura com resto de alimento, e a catadora, quando pega aquele material, o catador também, o homem em si tem problemas seríssimos. E a saúde íntima, ela é diretamente afetada. Então, a iniciativa é bem bacana e mostra e alerta para o poder público, para as UBS dos bairros que têm uma alta decidência de catadores, para que a gente tenha essa atenção, porque é diretamente relacionado à higiene. Fabiana, então, para desmistificar um pouquinho e também para que as pessoas, para deixar esse alerta para que as pessoas tratem essa questão do meio ambiente de forma diferente, conta para a gente uma experiência sua negativa que poderia ter sido totalmente diferente. Gente fica até, se emociona, né? Sempre que fala nesse caso, 2 rapazes na carroça, coletando da reciclagem deles, abriram o saco de lixo ali perto do Fênix, ali da escola, do Fênix. Eles abriram o saco e procurando plástico, procurando reciclagem, achou um controle de um portão, controle do portão. E eles apertaram, quando apertaram o portão da pessoa, se abre. Aí o cara sai de lá de dentro, disse que vai chamar a polícia, porque eles estavam tentando arrombar a casa deles. Mas ali ele depois se desculpou, mas depois chamaram os meninos de negro, negro nojento, né? Chamam os meninos preto também. Falo muito de preto porque tem muito preto na rua catando.
olha, nego nojento, eu vou chamar a polícia, você quer roubar minha casa. Só que o cara tava catando a reciclagem, né? Você fez uma faxina ou fez uma geral na sua casa, esqueceu o controle, jogou no lixo. E o menino achou, isso foi muito impactante pra gente. Depois que foi esculhambado de todo jeito, chamado de ladrão, aí o cara vem e pede desculpa. Mas é isso. É isso, é uma pena, né? Mas a gente deixa o alerta para que situações como essa, para que os catadores sejam vistos de outra forma, até porque vocês estão sempre identificados também. Sim. Né? Nesse caso, eu acredito que a presença da associação reforça por causa da padronização. Então, se a população tem um número para contato. Isso. Se a população tiver dificuldade, entre em contato pelo Instagram, pelo telefone que foi repassado, a gente pede para que você compartilhe novamente. Faz um movimento na rua, um movimento no bairro, um movimento no condomínio, pequenas iniciativas. Começa com os desodorantes aerosol, começa que é alumínio, viu, pessoal? Desodorante aerosol é alumínio. Começa com o que é prático, com aquilo que é de higiene e limpeza, que não gera nenhum tipo de vetor. E aquilo ali vai gerando uma concorrência nas escolas. Eu acredito que é um dos lugares que a gente consegue desenvolver trabalhos bem bacanas. Depende muito das iniciativas. Com relação à Câmara Municipal, ao que nós estamos encaminhando ao Executivo, essa sensibilidade para que a gente possa implementar de vez a coleta seletiva no município de Parnamirim, mostrar que Parnamirim, por ser uma cidade que tem em sua concepção rios, tem ainda uma preservação de uma faixa de Mata Atlântica que nos dá esse conforto térmico, mas que a gente também tem um respeito com relação à geração, à destinação e à geração dos nossos resíduos. A parceria acho que é legítima e as atividades eu acredito que depende muito da atuação de cada um de vocês. Participa, vem na Câmara Municipal, tenta entender e conheça lá o Instagram. Fala aí, Fabiana, pra gente, o Instagram de novo. Movimento, Instagram, telefone, WhatsApp 849-8783-7397. Lá uma pessoa da Ambiente Movimento vai falar com você. Separe sua reciclagem que a gente vai pegar. Pronto, eu pedi exatamente isso. A gente está chegando ao final da entrevista, então deixa então, Fabiana, para as pessoas o seu apelo, o seu convite, para que cada um seja um agente ambiental. Exatamente, porque né, dentro do apartamento, da casa de cada um fazendo um pouquinho, vai estar colaborando tanto com o meio ambiente no geral, como também ajudando a vida de vocês, não é? Deixa esse convite para quem está assistindo. Pessoal, comecem hoje mesmo, terminou a água sanitária, já coloca lá no cantinho, mas eu não quero tumulto na minha casa não, encheu 2 saquinhos, já fala com o vizinho e de 2 em 2 saquinhos a gente enche um bag e vai pegar a reciclagem. Excelente, Fabiana, muito obrigada pela sua atenção, disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, trazer esse alerta, trazer esse convite para que as pessoas se engajem nessa causa. Vereadora, uma satisfação estar aqui conversando com uma pessoa tão capacitada nessa área do meio ambiente, que eu tenho muito para aprender ainda. Orgulho. Eu faço a lição um pouquinho, mas me comprometo aqui em estar fazendo um pouquinho mais a cada dia. Esse ano nós vamos ter ano de COP30, o mundo inteiro vai se voltar para o Brasil. As discussões na academia sobre como é que o Brasil vai se comportar, como é que as pequenas ações, elas vão interferir. Existe uma dificuldade do nosso país em entender que a luta e a manutenção dos biomas, que é o que o Brasil está tentando levar para poder requerer recurso do exterior, que seriam para os biomas, mas eu acredito que o que vai fazer o diferencial no nosso país e o que demonstraria que o país, que o Brasil, que o brasileiro tem essa responsabilidade ambiental são nas pequenas ações. É na compra consciente, é na vivência consciente, no reuso e no direcionamento dos materiais. Nós temos grandes problemas com relação a resíduo têxtil, que antigamente nós tínhamos o hábito de comprar roupa e mandar para o interior. Só que hoje o interior já também tem acesso a esses aplicativos de compra e eles mesmos compram as roupas e eles já não querem mais a roupa de quem mora na faixa urbana. E nós temos aí grandes problemas com relação a resíduo têxtil. Mas é sobre ter compras conscientes. Será que a gente precisa de 10 calças? Será que a gente precisa de 10 sapatos? Né? Então, assim, o brasileiro precisa, antes de defender o seu bioma, antes de defender aquilo que nós temos naturalmente, é de como é que nós vamos interferir nesse meio. É uma decisão individual. E eu agradeço mais uma vez. Eu acredito que eu deixo ela falar esse momento da gente botar para fora.
E falar do meio ambiente realmente mexe muito comigo, porque é uma decisão. É a decisão que você tem de dizer o seguinte: a cada dia eu posso fazer um pouquinho mais. Mesmo que seja beber mais água, viu? Mas desperdiçar menos. Não desperdiçar alimento. Tem tantas pessoas que não têm o que comer. Reveja o que vocês usam em casa. E acredito que vai fazer a diferença. Gente, foi um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Esta foi mais uma edição do podcast Deixa Ela Falar. A gente conversou com Fabiana Imperial, ela que é presidente da Associação de Catadores de Parnamirim, Ambiente em Movimento. Para mais informações sobre o Legislativo de Parnamirim, acesse o nosso site camaraparnamirim.rn.gov.br e obrigada também pela sua companhia.